Olá, meus amados e minhas amadas. Super específico ou super metafórico. Vamos entender isso, pessoal, da seguinte maneira. Tanto na prosa quanto na poesia, eu gosto de ter essa possibilidade de exercitar o super específico e o super metafórico. Primeiro, eu estou trabalhando com extremos, né? Super específico e super metafórico, extremos, eu diria até exagero. Olha que interessante. Porque a literatura infantil, de certo modo, ela acolhe esse exagero, que não é caricatura, que não é algo mal feito, mas é algo exagerado. Lembra? A Bela Adormecida dorme 100 anos. Ela não dá um cochilinho, né? A Rapunzel não tem longos cabelos bonitos, ela tem um cabelão, né? Quilômetros. Ou seja, esse exagero, a bruxa do João e Maria, ela não dá um docinho para seduzir as crianças, ela não faz um bolinho. Né? A casa dela é feita de cookies e bolos de chocolate, e torta de não sei o que. Ou seja, então esse extremismo na literatura infantil, muitas vezes ele é bem-vindo. Né? Muitas vezes ele é bem-vindo. As crianças, e na literatura adulta isso também existe. Não pensa que é só na literatura infantil, não. Se a gente observar a literatura adulta, tem esse laço de tensão muito forte. Então, o que é o super específico? É quando eu falo que fulano, ele colheu uma flor de gerânio vermelha que tinha 3 gotinhas de orvalho na pétala superior. Isso é o super específico. Eu não me encantei com um passarinho voando, eu me encantei com um beija-flor azul que toda tarde visitava a minha varanda quando eu estava na rede. Super específico. Super específico eu não encontrei minha mãe feliz, eu encontrei a minha mãe pulando de alegria, colhendo flor, cozinhando, ouvindo a música da Alucinação do Belchior, em voz alta e lavando louça no meio da cozinha, dançando de olho fechado. Tem a ver com mostre e não conte também. Então eu sou super específico. Inclusive, lembro da aula mostre e não conte, que é uma técnica muito legal. Eu gosto de usar no mostre e não conte o super específico. Porque o não super específico, o descrever, por exemplo, as crianças brincavam. Né? Maria brincava no parquinho. Percebe? Maria brincava no parquinho. O autor está pensando, nossa, Maria brincava no parquinho, Maria estava feliz. Mas o leitor, ele não vai viver aquilo. Agora, quando você fala Maria rodava no gira-gira e o teu cabelo batia na mão do pai toda vez que ele girava, por exemplo, está sendo super específico, né, na mão do pai, o leitor vive aquela situação da Maria no gira-gira e traz para a experiência dele. Então, o grande engano pode ser você pensar assim, mas quando eu falo que Maria brincava no parquinho, eu estou dando a liberdade para o leitor escolher onde que a Maria estava brincando. Porque se o leitor tem uma memória do balanço, ele vai lembrar do balanço. Se o leitor tem uma memória do escorregador, ele vai lembrar do escorregador. Não é verdade. Quando a gente não mostra, lembra da aula mostra e não conte, quando a gente não mostra uma situação, o leitor não bate no coração dele aquela informação, porque aquilo vira uma informação. Aquilo vai para a cabeça do leitor. Maria brincava no parquinho. Quando você mostra Maria, o cabelo de Maria, toda vez que o pai rodava, batia no braço, né? E o vento, você é específico, você está descrevendo aquela situação de uma maneira específica. O leitor pode não ter a experiência do balanço, do gira-gira, porque ele nunca brincou de gira-gira, mas ele vai trazer esse mesmo movimento que você mostrou para a sua experiência. Então, neste caso, aí sim, o leitor vai viver a sua experiência própria de vida em cima daquilo que você está descrevendo. Entendeu? Não é o contrário. Ou super metafórico. Tanto na prosa como na poesia. O que é o super metafórico? Hoje eu acordei dançando com os colibris na Via Láctea. Né? Hoje eu abri meu coração. É engraçado, né? Quando um poeta fala hoje eu abri meu coração, tem um significado. Quando um cardiologista fala hoje eu abri um coração, tem outro significado, né? Então, assim, o poeta, o escritor,
no super metafórico, cria essas imagens super poéticas, né? Eu dancei com as estrelas, eu naveguei nos oceanos profundos, eu escorreguei no arco-íris, ou seja, é super metafórico. Por que eu gosto de usar ou o super específico, ou o super metafórico, ou os dois, e não ficar muito no meio termo? Sabe aquela metáforazinha? É igual comida, gente. Na verdade é igual comida. Se você come uma comida que tem aquele gosto mediano, você fala é boa. Agora quando você come e sente, é lindo! Nossa, você come aquele guacamole e você sente o coentro. Aí quem não gosta de coentro tá falando, ai que horror! Mas você entendeu o que eu falei. Porque viveu dentro de você. Porque você gosta de outras coisas. Ou quando você come aquele arroz indiano e vem com aquele tempero indiano. Você percebe? Você tem uma identidade, não é aquela coisa morna. Entendeu? Aí alguém pode falar, mas nem todo mundo gosta de comida forte. Mas a gente não está falando da vida, a gente está falando da literatura. Para você criar uma imagem interessante, eu recomendo que você leia o teu texto ou releia o teu texto e onde você foi neutro, as crianças brincavam, o pai acordou feliz, sabe, genérico, neutro ou genérico, assim, que não é nem específico nem metafórico. Exercite. Fala que agora eu vou pegar e vou tentar fazer tudo específico. Né? O cachorro era do pelo tal, da raça tal, eu sou específico. Ou metafórico. Então você vai vendo em que momento você consegue colocar o específico e em que momento você consegue colocar o metafórico. Isso vai deixar o teu texto mais rico em imagens. Literatura não é sobre descrever. Eu não vou contar, era uma vez uma menina que vivia no bosque. Entendeu? Isso não é literário. A menina sentia as árvores vibrando e toda vez que ela tinha medo, ela corria para abraçar o pé de eucalipto e ao seu lado a única coisa que a confortava era o seu cachorro, companheiro, e eu falo como que é esse cachorro, e ela passa a mão nos pelos do cachorro e ela pega aquela baba do cachorro e era aquilo a única coisa que conforta a menina naquele período de medo. Ou seja, quando eu sou específico ou metafórico, também é um recurso muito interessante, né? Muito interessante, eu gosto muito. Eu gosto muito de usar os dois. Se vocês lerem os meus livros, vocês vão ver que eu uso muito o super específico, muito o super metafórico. Claro que às vezes eu sou neutro e genérico, porque eu acho que não cabe. Não cabe mesmo, mas é legal exercitar, porque eu tenho visto muitos textos que ficam o tempo inteiro nesse meio termo, gente. Sabe, é aquele arroz que você fala é bom, mas não é bom. Entendeu? Cria a sua identidade. Como que, e é muito interessante isso porque é uma técnica, mas eu, quando vou escrever o super específico, eu vou escrever de um jeito que não é o mesmo que o teu. Quando eu vou escrever o super metafórico, eu vou escrever de um jeito que não é o mesmo que o teu. Porque o meu jeito super específico é único. E o meu jeito super metafórico é único. O seu também é. Então exercite momentos da tua história ou do teu poema. Essa aula serve para os dois, tanto para a poesia quanto para a história. Momentos do teu poema que você pode ser super específico e momentos que você pode ser super metafórico. Na poesia falando, eu vou fazer um adendo. Na poesia é muito interessante a gente exercitar o super específico. Porque naturalmente o super metafórico já é parte da poesia, mas muita gente coloca na poesia, principalmente em formas fixas de poesia, que quer economizar. Então as crianças brincavam, entrou, a casa era bonita. A casa era bonita não diz nada, gente. Casa, né? Como que era o sofá da casa? Aí alguém pode falar, mas eu vou ter que fazer muito mais texto para poder contar o que eu quero. E a pergunta que eu faço é, qual é o problema? Nenhum. Se a sua história está bem contada, bem escrita, bem narrada, bem vívida, com personagens interessantes, se o seu poema toca o coração, qual é o problema de ter muito texto? Quem foi que falou para você que precisa ter 5 linhas no livro infantil? Quem te disse isso? Eu já publiquei quase 40 livros por editoras profissionais e já tive vários livros aprovados, evidentemente, e muitos livros reprovados. Nunca ninguém reprovou um texto meu falando assim, tem muito texto. Nunca, gente. Nunca ninguém foi. Nunca ouvi algum editor
de várias editoras que eu tenho, grandes editoras, editoras médias e pequenas, fala, olha, a gente gostou do texto, mas tem muito texto aqui, livro infantil tem que ter pouco. Eu nunca ouvi isso. Então, gente, não tenham medo. Até porque o que você colocar a mais na reescrita, você vai tirar. E aí você vai chegar no meio termo, mas você vai limpar algo que está muito presente. Então lembre, se o texto está meio morno, exercite o quanto que você pode ser super específico, né? O cachorro tal, o cabelo da menina tal. Não é que você vai relatar tudo, mas você vai exercitar, criar uma imagem específica. O pé de maracujá que enrolava na calha do telhado, sabe? Então, criem imagens interessantes ou super metafórico. E às vezes você vai brincar, né? Ou você vai ver que tem textos que é bem mais super metafórico, tem textos que é bem mais super específico. Agora, você pode ter um texto só super metafórico, super específico, bom, e um texto só super metafórico, bom. Você não vai ter um texto bom sendo genérico. Observe, não existe um bom texto que o pessoal fica assim, sendo totalmente morno. Então eu gosto de mais específico, mais metafórico e vou brincando. Claro que em alguns momentos eu me permito ser genérico sem problema algum. E na técnica mostre não conte, eu vou um passo além. Eu gosto de usar no mostre não conte o super específico. Tem me ajudado muito. Beleza? Super específicos e super metafóricos.